Boa tarde, meus irmãos. Gostaria de fazer uma leitura na tarde de hoje com vocês. E acima de tudo, de todos com Deus, né? Vamos fazer uma leitura desse livro aqui que vocês provavelmente já devem conhecer. Nosso Lar. É um livro maravilhoso. Vamos ler juntos o capítulo 4. O médico espiritual. Curtinho, mas muito bom, tem muitos benefícios, faz muito bem para a alma e para o coração. E vamos pedir a Deus, nosso Pai da vida, autorização, né? Para que nós possamos ler este livro edificante, uma leitura curta, mas que nos traz muitos benefícios, né? Além do esclarecimento, que é primordial para todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados, né? E o tema é o médico espiritual, né? É nada mais, nada menos André Luiz, né? Que é o autor do livro, que editou o livro, né? Que editou o livro, e Franciscano Xavier que psicografou, né? Sendo atendido pelo médico espiritual. E com o consentimento de Deus, vamos fazer a leitura. Capítulo 4, o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração, claridade reconfortante, atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longo haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Apesar da saudade da família, né, do apego à família consanguínea, né, ele sente um alívio, né, após profundo repouso, né, podemos dizer assim, sono reparador, né. Aí ele diz aqui, no segundo parágrafo, quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentara-me, atencioso, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo, no caso é o Clarencio, apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, o irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. O médico espiritual ao qual o tema se refere, o médico espiritual, é o irmão Henrique. Tratava-se de trajando de branco, traços
fisionômicos, irradiando enorme simpatia, descrevendo as características do Henrique. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, né? Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Ele se sente revoltado, né, com a colocação das palavras do Henrique de Luna, quando diz que ele se encontra lá por meio do suicídio, né, no mundo espiritual, vida após morte. Suicídio. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabidal de gratidão que começava a acumular. Não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei, melindrado. Se senti ofendido, né? Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo e, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, ele examinando ele, né? Exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandade do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A molestia talvez não assumisse. Ele está dizendo aqui, né, que a doença, né, está erradicada no perispírito, né, porque ele diz que desencarnou e passou 40 dias, né, se tratando e não foi esse o causa da morte dele, né, o suicídio, né. Aí ele fala, né, da origem da doença que se encontra no perispírito, que é o corpo ao qual ele se encontra aqui na história, né, na história que ele está relatando, no mundo espiritual, que é o corpo físico, na pátria espiritual é o perispírito. Assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que eu ouvia. Quer dizer, a doença também tem a causa no comportamento dele, né? Como é a convivência dele no mundo físico ao qual nós nos encontramos, né? Nós podemos trazer para nós, né? Como é que eu estou convivendo no meu dia a dia? Que tipo de comportamento estou tendo? Eu estou sendo uma pessoa fraterna com o meu próximo e para comigo mesmo, né? Ou eu estou sendo uma pessoa temperamental, que não sei ouvir, que não sei tratar, que não sei me comportar diante do outro, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial
de forças negativas para nós mesmos, isso que eu estava falando agora há pouco, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. E quantas vezes a gente às vezes não ofende o nosso próximo, o nosso semelhante, sem nem se dar conta, né? Às vezes a gente fere inconscientemente, com palavras, com gestos. Eu mesma, às vezes, dependendo de como a pessoa olha para mim ou fala, eu me sinto ofendida. Né? E provavelmente eu devo ofender muita gente também, conscientemente ou inconscientemente, né? Conduziam-no frequentemente à esfera dos seres, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico, né? Além da doença, né, da sífilis, o comportamento também dele agravou ainda mais a situação. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadiram-me o coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. Continuava o médico esclarecendo. Ele continua, né, não aceitando, né, aquelas observações do médico, né, com relação ao retorno dele para a pátria espiritual, né. Os órgãos do corpo somático, do corpo físico, possuem incalculáveis reservas. Segundo os desígnios do Senhor, o meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentos e bebidas alcoólicas, né? Quer dizer, a alimentação em excesso e a bebida alcoólica também é um meio, é uma forma de suicídio, né? E ele fala aqui, né, de quantas pessoas ele ofendeu com o comportamento dele, né, com a falta da fraternidade, né? Aparentemente sem importância, devorou-se-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Não tem para onde correr. Quer ele aceite ou não, quer ele acredite ou não, ele se encontra lá por meio do suicídio. É isso que o irmão Henrique, o irmão Henrique, como é o nome dele, Jesus? Henrique de Luna está explicando, né? Henrique de Luna, é isso mesmo. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam perdidas tantas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos, sem maior significação. Quer dizer que é aquela coisa, eu faço e desfaço a hora que eu quero, como eu quero, eu vivo como eu quero, e ninguém vai me pedir satisfação, né? E na verdade, as
As coisas não funcionam bem assim, né? Faço bem, eu faço mal, em algum momento a gente vai ter que, né, dar o nosso testemunho, né? Vamos ter que prestar contas. É isso que ele está meditando aqui após a observação do médico espiritual. Conceituara até ali os erros humanos, segundo os processos de criminologia. Todo o acontecimento insignificante, estranho aos códigos, estaria na relação de fenômenos naturais. Deparavam-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontava tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, né? Ele está se sentindo como uma criança desorientada, né? Longe das vistas paternas, aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem, né? Ele se sente ferido, né? Talvez que, visitado por figuras diabólicas, a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito, né? Ele está sendo aqui, como é que se diz assim, bem tratado, né? O médico está esclarecendo tudo que ele, como a história dele, né? Que quer dizer, a causa do suicídio dele tem a ver com a história de vida dele, né? Mas os médicos aqui não estão cobrando, não estão torturando ele, ao contrário, está conversando fraternalmente, amorosamente, né? Trocando em miúdos, é isso que a mensagem está passando para nós, que eu entendi. Penetrava-me fundo o espírito, não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha e chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar, com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Ele se sente, né, que ele foi leviandade, que ele foi irresponsável, né, nas atitudes dele, né? A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia a falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicídio, né? Quer dizer, após a conversação, né, a ternura, né, o acolhimento, né, do Clarencio, do médico espiritual, do enfermeiro, né, as colocações das palavras, né, ele foi percebendo, né, aquela angústia dele, não, que ele não concordava, que ele achava que era um engano, ele passa a entender que ele realmente é um suicida, né? Caiu a ficha, né? Perderam o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de naufrágio a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio
sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou, comovido: ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato? Mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mesmo ele tendo retornado para a pátria espiritual por meio do suicídio, foi um suicídio, né, inconsciente, né? Inconsciente, quer dizer, ele não tinha noção, né, de que aquelas coisas que ele estava fazendo estaria prejudicando a ele próprio, né? Estava lá no inconsciente dele. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições, né? Quantos de nós, né, não retornamos para a pátria espiritual, né, por meio do suicídio? E a gente nem se dá conta, nem sabe que aquele ato, aquela ação, aquela forma, aquele comportamento de vida está nos tornando um suicida, né? É isso que ele está falando aqui. Acalme-te, pois aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Quer dizer, eles também, né, Clarencio, o enfermeiro, o médico espiritual e o enfermeiro, já esteve nessa condição de André Luiz, né, na sua caminhada espiritual. E muitos de nós também já estivemos ou vamos estar, né? Só Deus é quem sabe, né? Então, apontar o dedo não, mas acolher sim, ajudar e agradecer a Deus, né, por tudo, né? Pela assistência, né, que Ele está tendo aqui. Aí vem aqui, antes a generosidade que ele transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Vendo como ele é curtinho, né? E de grande esclarecimento, e muita coisa que a gente lê aqui e não entende ainda, né? Que é preciso ler e tentar entender, que à medida que a gente vai lendo, a gente vai melhor compreendendo, né? E não devemos nos esquecer de que, da mesma forma que nós temos médico físico aqui na Terra, nós também temos os médicos espirituais. Você veja lá do outro lado da pátria espiritual, né? Após ele ser resgatado, né? Um profundo repouso, né? Do sono, né? Ele acorda no hospital e ali é atendido pelo médico espiritual. Ele é espírito, o médico também é espírito, porque ambos se encontram no mundo espiritual, né? E o carinho, a atenção, a dedicação, né, ao qual ele é acolhido, é recebido, né? E o alívio que ele se sente bem depois daquele repouso, depois que ele foi, né? Porque até então ele estava em constante sofrimento, angústia, né? Sem saber onde estava, perdido, né? E agora, nesse momento aqui, nessa história a qual ele está relatando aqui, ele já foi acolhido, já se encontra em como é que se diz assim, né? Um posto de saúde, né? Em um hospital espiritual, já está tendo todo o atendimento, já está se refazendo as suas forças, as suas energias espirituais, né? Já está tendo conhecimento, né? Da causa, né, da enfermidade do corpo físico,
e que as doenças, né, as dores mais profundas, né, se encontravam no corpo perispiritual, né? Que a gente sabe que o que é doente não é o corpo, mas o espírito, né? Que passa para o nosso corpo físico, né? Então é muito importante a gente saber que quando a gente chega do outro lado, a gente também tem os médicos que vai nos atender, que vai nos acolher, que vai nos ajudar, né? E mesmo assim, o tempo que ele passou perambulando, ele não estava sozinho, né? Ele nunca esteve sozinho em um momento nenhum. Ele sempre esteve, mesmo nos momentos em que ele ficava perambulando, né? Pelas ruas, perdido, na mente dele, no comportamento dele, né? Ele não estava sozinho, porque a mãe dele vivia intercedendo por ele, né? Outras pessoas também intercediam por ele, né? E o Clarencio sempre pertinho dele, ajudando. Até que em algum momento ele, né, despertou, abriu o coração para Deus e através da oração ele pôde perceber, né, toda a assistência, todo o carinho que ele estava recebendo desde o princípio. Assim somos todos nós, nenhum de nós estamos abandonados. Deus não abandona nenhum de nós. Nós podemos achar que estamos, mas em momento nenhum nós estamos. E essa história é linda, maravilhosa e de uma profunda reflexão para todos nós, né? Para nos perguntarmos assim, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Como é que nós estamos nos comportando? Qual é o meu comportamento aqui, na vida, no meu dia a dia? Como é que eu estou me comportando comigo e com o meu próximo? Porque tudo que eu faço o outro, eu estou fazendo a mim. Se eu faço bem ao outro, estou fazendo bem a mim. Se eu faço mal ao outro, estou fazendo mal a mim. Então é preciso que a gente reflita sobre isso, né? E mude a nossa forma, né? O nosso comportamento de vida, né? Mude para melhor, né? Conforme o nosso entendimento, né? Porque tudo tem a ver com o nosso entendimento, com a nossa caminhada espiritual, né? Bom, depois dessa leitura curtinha, breve, uma leitura edificante e maravilhosa, esclarecedora, nós vamos finalizar esse vídeo agradecendo a Deus a oportunidade, o amparo, a assistência espiritual e desejar uma boa tarde, um bom domingo para todos vocês. Fiquem todos em paz, meus irmãos. Deus os abençoe, assim seja.